corpo se desenvolve em 3 fases, que imitam as 3 estações dominantes do ano. Estamos no capítulo 11 do livro de Dr. Suhas Krisagar, Mude seus horários, mude sua vida. Neste capítulo 11, ele fala sobre as estações da vida. Ele traz um exemplo de um homem que, quando muda a sua rotina dentro da dinâmica familiar, todos têm ótimos benefícios. Vou ler aqui para vocês. E aqui também ele vai explicar sobre as estações ayurvédicas da vida. Então nós veremos hoje a primeira estação, que seria a estação Kapha. Amanhã nós conseguiremos ver a estação Pitta e na segunda nós vamos para a estação Vata, caso a gente não consiga ver amanhã mesmo. Vamos lá. As estações da vida. Ele começa contando um estudo de caso. Marcos, um corretor imobiliário de 53 anos, veio me consultar depois de se casar. Então, aqui ele já vai trazer algo muito comum. A experiência do casamento é interessante que ela vem com alguns ganhos de peso, né? Me lembrei de quando eu me casei. No primeiro ano de casamento, eu também engordei bastante. Mas não tinha aqui este conhecimento naquela época, né? Há 26 anos. Então, Marcos começava a se sentir letárgico e cansado durante o dia, incapaz de se concentrar no trabalho. Na verdade, a situação ficara tão ruim que ao meio-dia ele sentia que precisava de um cochilo e não conseguia se reunir com clientes nem dar telefonemas importantes no período da tarde. Era um homem robusto, muito musculoso e tenso. O novo casamento era muito gratificante para ele, mas o resto de sua vida estava desmoronando. Amém. Obrigada. Mas o resto de sua vida estava desmoronando e ele não sabia por quê. Com análise mais atenta à sua agenda, porém, descobrimos que, sem que ele tivesse premeditado, ele adotara horários de sua nova esposa. Se antes tinha uma rotina rigorosa de exercícios pela manhã e uma alimentação boa, dormia cedo, agora ele agia de uma forma totalmente diferente. Dormia até mais tarde, de manhã, porque era o que a esposa gostava de fazer. Tomavam um café da manhã às 8 e depois iam para o trabalho juntos. Encontravam-se para almoçar num restaurante diferente a cada dia. À noite, ela começava a preparar o jantar por volta de 7, 7:30 da noite. E eles só sentavam para comer lá pelas 9 horas. E geralmente tomavam várias taças de vinho
durante o jantar. Então, depois assistiam juntos TV até umas 11 horas. E só então iam se preparar para deitar. Ele não citou aqui, mas imagino que lá para meia-noite, né? Meia-noite e meia, 1 hora. Esses horários seriam problemáticos para qualquer ser humano. Mas a esposa não enfrentava as mesmas dificuldades. Por quê? Ela não estava engordando tanto quanto ele, nem se sentia letárgica. Ainda não sofrera os verdadeiros problemas de saúde desse tipo de rotina. Por quê? Primeiro, ela era 12 anos mais nova do que ele. E mal chegara aos 40. Ele não colocou isso aqui, mas eu quero acrescentar um outro detalhe que eu quero inclusive trazer na live que eu farei no domingo, dia 8, que eu vou falar sobre a mulher. O nosso lado forte, determinado, mas que também é importante que a gente tenha o devido cuidado, porque o feminino, ele precisa de um lugar mais seguro. É uma condição do feminino essa segurança. E aqui, pelo que ele já está relatando, ela se casou com um homem 12 anos mais velho, um homem estruturado, e um homem que estava apaixonado por ela, e um homem que estava voltado para ela, tanto que ele tomou os hábitos dela. Então, possivelmente, ela se sentia muito aconchegada e segura com este homem. Então, para ela, estava tudo bem. É interessante isso? Para ele também estava tudo bem. Porém, no contexto masculino, a fisiologia masculina não é para dentro. A masculina é para fora. E isso estava prejudicando ele no fora, tá? Isso que eu queria trazer aqui como um complemento. E é muito interessante de nós termos essa clareza até quando a gente vai pensar numa relação de casal, que muitas vezes nós queremos tratar como sendo exatamente igual. O homem e a mulher são iguais no quesito ser humano, no quesito respeito, no quesito tomar decisões, sim, mas são diferentes, começando pela fisiologia. As necessidades são diferentes. Vou dar um outro exemplo, porque eu sei que este é um tema, assim, importantíssimo. Muitos casais se separam sem a menor necessidade, porque não foi visto a raiz da questão. Se nós pensarmos num bebê e num adolescente, filho, né? Se você tem um filho adolescente e um filho bebê, são iguais, são filho, precisam de atenção, têm as suas demandas, são iguais, porém são diferentes. Estão em fases diferentes, a demanda é diferente, a necessidade é diferente. Entende? É sobre isso. A lógica, ela segue esse princípio, né? Qual é a fase que está? O que está acontecendo?
que é o que eu trago aqui também sobre as fases, as estações. Seria essas fases também, são fases diferentes que precisam ser respeitadas, olhadas com cuidado. Então, continuando. Dr. Surras, ele percebe que se Marcos continuasse com esses horários e a esposa também continuasse com esses horários, ele que já estava apresentando sintomas mais sérios devido ao fato da idade, e eu estou acrescentando aqui também pelo fato dele ser um homem, possivelmente esta mulher, ela também começaria em algum momento criando algum tipo de sintoma, como insônia, fadiga, possivelmente o peso também ia começar a subir. O ritmo circadiano do corpo muda ao longo da nossa vida. Nos primeiros meses e anos, o ritmo é um pouco irregular, como eu disse, né? De um bebê é mais irregular. Como podem atestar os pais do mundo inteiro, né? Que tem recém-nascido. Não come e dorme estritamente no mesmo ritmo diário. Mas logo nos primeiros meses o organismo passa a reagir aos sinais de luz e escuridão, então ele vai se ajustando, se autorregulando, por isso que é um período que exige um pouco mais de paciência, é um momento que os bebês precisariam receber praticamente nenhuma visita, né? Eu já falei muito sobre isso aqui, quando eu estava lendo o livro da doutora Laura Gutman, que ela escreveu um livro muito interessante, A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Então eu falei muito desse ritmo biológico que se constrói ao nascer, o casal que também precisa se ajustar com esse novo ritmo, e quando entra terceiros é um problema. No início da fase adulta, o ritmo circadiano é mais forte, consegue aguentar certa perturbação e volta aos trilhos. Por volta dos 50, época tradicional da menopausa ou andropausa, o ritmo circadiano natural começa a enfraquecer. Também senti isso. Depois que eu fiz a menopausa, eu tenho bem menos necessidade de dormir e eu percebo isso bastante. E outros benefícios também que chegaram junto com a menopausa, que não existe nada de tenebroso na tal da menopausa, a não ser que exista outros contextos que vão chegar junto, que vale a pena ser verificado. No fim da meia-idade, as pessoas que foram relativamente saudáveis podem ter ganho de peso súbito e um novo nível de fadiga e confusão mental. Talvez tenham insônia como parte das flutuações hormonais. Você pode achar que essas mudanças são parte natural do envelhecimento, mas não precisa ser. Se prestar atenção em sua rotina diária, em todas as fases da vida, pode evitar engordar e se sentir cansado e fazer bem a transição para as próximas décadas da vida. Vamos ao que ele propôs a Marcos. Pedi a Marcos que levasse a sua esposa na próxima consulta, porque ela também teria que ouvir aquelas informações. E ele está dizendo, ela faz parte disso. Não é algo isolado. Olha, é uma sutileza aqui, né? O Dr. Surras, ele não
não conflituou com o casal. Ele quis trazer para que eles pudessem juntos ganhar uma outra qualidade de vida. É um detalhe, mas é um detalhe riquíssimo, né, numa consulta. Com a convivência diária, os casais costumam criar uma rotina de horários para os dois. Mas juntos, eles também podem reagendar suas atividades para melhorar a saúde. Eles precisam realizar algumas mudanças cruciais. Marcos teria que se levantar, no máximo, às 6:30 da manhã. E aqui, embora no livro ele esteja falando às 6:30, mas nós não podemos esquecer daquilo que a gente já viu sobre ciclo circadiano, onde às 6 horas existe uma mudança no ritmo, no ciclo, que se a gente deixa para sair da cama depois das 6 é um pouco mais difícil. Preste atenção, se você levanta 10 para 6, 15 para 6, é para você que está me assistindo gravado, que não acorda antes das 5. Então, ou se você levanta depois das 6:30, preste atenção que é diferente, você fica um pouco mais relutante. E isso tem uma razão. Pega lá no capítulo 2, dá uma maratonada aí no perfil, ou então me peça que eu envio para você, eu posso te ajudar a se orientar aí no feed. Então, Marcos, ele precisava levantar às 6:30 e ir para a sua aula de Hatha Yoga, onde praticaria os exercícios intensos de que seu corpo necessita de manhã cedo, ao meio-dia. Ainda poderiam comer num restaurante, mas seria importante que eles elegessem um restaurante que fosse verdadeiramente saudável para eles. À noite, fariam um jantar leve, mais cedo. E a esposa achou que até seria mais fácil para ela, porque preparar uma salada e fazer legumes salteados seria muito mais fácil do que aqueles jantares elaborados que ela preparava. Eles até abririam mão do vinho, a não ser por um deleite no final de semana, e não como uma rotina. À noite, desligariam a televisão às 8:30 e ficariam conversando ou lendo até se deitarem mais cedo. Passado um mês, Marcos emagreceu significativamente, ganhou mais vitalidade. Enquanto a esposa também, mesmo que ela não estivesse precisando, ela também emagreceu um pouco e ela também percebeu que ficou com mais energia. Ficou mais concentrada no trabalho, olha o ganho que ela percebeu. Ela se tornou mais concentrada, começou a meditar no período da manhã, enquanto Marcos se exercitava mais fortemente. Olha que interessante também, ela percebeu que ela não tinha uma necessidade de uma atividade física mais rigorosa. E aqui o Dr. Surras também compartilhando isso, ele mostra que não é uma atividade física estressante que vai te ajudar a perder peso, às vezes é meditando. Prestar atenção no corpo também envolve prestar atenção em sua fase da vida. Quando você passa de uma fase a outra, podem surgir problemas se não ajustar seus horários às novas necessidades do seu corpo. Então, a partir daqui, ele vai falar sobre as estações ayurvédicas dentro de cada corpo ou
fases corporais, que é o Kapha, Pitta e Vata. Se você ainda não pediu o seu teste, coloque aí nos comentários, teste, que eu vou entender que você quer fazer o seu teste e eu envio para você. Depois você compartilha comigo, caso você queira, e nós posso te ajudar, né? Dar uma olhada e você fazer aí essa avaliação, tá? Este teste é gratuito. Eu tenho disponibilizado ele aqui, caso você queira. Vamos então para as estações ayurvédicas da vida. De acordo com a Ayurveda, o corpo se desenvolve em 3 fases: Kapha, Pitta e Vata. Essas fases, elas imitam 3 estações dominantes do ano: verão, inverno e a primavera. É que o outono, que está entre o verão e o inverno, vou colocar assim, ó, verão, que é o que nós estamos agora, né? Nós estamos finalizando o verão, o inverno e a primavera. São 3 estações mais marcantes. O outono é uma transição do verão para o inverno. É um período que, vamos colocar assim, que ele não marca tanto, mas ele tem um grande significado, tanto para a natureza quanto para a nossa natureza. Vou trazer um outro exemplo dessa não contagem. O desenvolvimento humano, se você é um estudioso do desenvolvimento humano, algumas literaturas, você vai perceber que a adolescência, ela não é considerada. Nós falamos de fase de criança, fase adulta, né, o jovem, e a fase senil, né? Os idosos. Então, é a criança, o ser humano maduro e o ser humano senil, o idoso. A adolescência é um marco que transiciona. Por incrível que pareça, nós vamos ver aqui, inclusive, que essa questão da adolescência está mais ligado à falta de respeito com o próprio organismo em desenvolvimento e por isso torna-se um marco, uma fase que às vezes se estende por muito tempo e que não é uma fase, ou não deveria ser uma fase, deveria ser só uma transição rápida e não tão prolongada. Vamos ver isso aqui. A cada estação da vida traz um foco próprio, físico e emocional. E precisamos entender cada uma das fases para preparar o corpo para elas. A primeira fase, que seria a fase Kapha, é um período de crescimento que dura do nascimento até os 20 anos. Percebem que ele não vai falar de uma adolescência, ela está dentro dessa adolescência. Da criança, a fase da adolescência, ela está dentro dessa fase ainda de construção. Pitta se caracteriza pela estabilidade e dura do início da idade adulta, por volta dos 20 anos, que é quando realmente você está na fase adulta, tanto que dentro da antroposofia, né, nós falamos sobre os setênios.
E o terceiro setênio, ele é um marco também, né? Que é os 21 anos. Que é quando você realmente entra na fase adulta propriamente dita. Ela dura até os 45 para 50, que é normalmente a fase da menopausa, andropausa. Olha como que é interessante, né? Então, a fase Pitta, ela vai dentro dessa fase. 20 até os 50 anos. E a última fase, que seria a estação Vata, ela vai... pode começar, vejam que não é uma idade marcada, é por volta de, né? Então, ela entra mais ou menos lá no sexto setênio, que é por volta dos 42 anos, talvez lá pelos 50, também dentro dessa idade, mais ou menos. E vai, cada um, e segue, né, para pós essa idade. Cada um desses estágios traz desafios físicos e emocionais, mas também boas oportunidades para desfrutar de uma ótima saúde. O que eu quero trazer aqui para vocês? Só que tá chegando aqui agora, deixa eu situar vocês para vocês seguirem aqui. Eu já estou quase finalizando esse trecho, mas só para vocês terem um entendimento aqui para você permanecer. Eu estou fazendo a leitura do livro. Mude seus horários, mude a sua vida. E nós estamos no capítulo 11. Estas lives, elas ficam gravadas aqui no feed e também lá no meu canal do YouTube. Então, terminando aqui, eu subo a live para o YouTube. Tem muitas pessoas que preferem assistir lá no YouTube. Então, para quem deseja seguir por lá, é @Roni, RONI 45666. Uma sequência de 3, 6. E agora, neste trecho do livro, eu estou lendo sobre as estações ayurvédicas da vida. E eu comecei agora. E hoje eu vou completar aqui com a estação Kapha, que eu acabei de explicar, que é a fase do nascimento até mais ou menos os 20 anos de idade. E eu expliquei sobre a questão da adolescência, que ela vai desaparecer dentro dessa fase. A estação Kapha é como a primavera no nosso corpo. Por isso que na Ayurveda nós fazemos este paralelo da primavera, da estação climática, da natureza. E o que isso tem a ver com a nossa primavera? Fazendo um paralelo, né? A nossa natureza. Nos primeiros 20 anos, o corpo constrói ossos, tecidos e às vezes o ritmo circadiano, que é os horários de produção hormonal, quando que o nosso corpo ele realmente está apto a trabalhar mais, produção de cortisol durante o dia, melatonina. Falamos no capítulo anterior sobre a produção de serotonina, a limpeza intestinal, por essa ligação, por esse eixo, né? Por que nós fazemos essa limpeza do intestino? Por causa do eixo intestino-cérebro, que acontece pelo nervo vago. Tudo isso eu expliquei nos capítulos anteriores. Então, os bebês não nascem com um horário fixo para dormir, mas logo o desenvolve
nos primeiros meses, ele vai desenvolvendo isso. Aos poucos. Então, o corpo, ele estabelece um esquema em que os hormônios, a pressão arterial, o intestino e os outros sistemas funcionam numa programação diária. Lembram que no capítulo anterior que nós vimos sobre sistema digestivo, sistema respiratório, sistema linfático, sistema nervoso e sistema circulatório? Eu falei muito aqui no capítulo, lá no capítulo 8, que eu postei lipedema, falei sobre a necessidade de respeitar o corpo, por que nós desenvolvemos um lipedema ou linfoedema, que estaria mais na camada linfática ou na camada adiposa, a falta de circulação como defesa por um ambiente hostil. Falamos sobre tudo isso, né? Ele está trazendo isso aqui novamente nesta fase marcada do nascimento até os 20 anos de idade. Pessoal que está chegando agora, pega a live do início, que eu trouxe já algumas informações muito importantes sobre a distorção que é muito comum da adolescência, que não recebe uma contagem como algo específico e que isso está mais no cunho social que estende uma adolescência que no quesito formação e desenvolvimento ela nem existe. Nós temos apenas 3 fases. A fase da criança amadurecendo para a fase adulta, o adulto, que seria a fase madura da vida, que vai até os 50, e depois o idoso. A adolescência, ela ainda é uma transição dessa construção para o amadurecimento. Mas isso foi colocado de uma tal forma, e isso foi ficando algo até preocupante dentro da clínica de psicoterapia. Porque é reforçado, inclusive, né? Eu falei muito sobre isso, gente. Quem me acompanhou na leitura do livro da doutora Laura Gutman, cadê ele? Só para relembrar aqui. Vamos relembrar. Gente, vocês acreditam que já vai fazer 4 anos que nós lemos este livro? Tá tudo aí no feed. Doutora Laura Gutman, ela trazia isso, né? Como que a fase da adolescência, muitas vezes, ela é marcada, na maioria das vezes, sabe por quê? Por falas do tipo, ai, a aborrecência, ai, o aborrecente. Isso é uma ofensa, vocês sabiam? Se você tem adolescente em casa e você faz críticas em relação a essa fase de construção, de amadurecimento, você está prejudicando. É o mesmo que você ficar falando com um bebê que usa fralda. Ai, mas ele faz cocô. Ai, mas faz cocô. Ai, menino que faz cocô. Ai, cocô. Então quer dizer que você aprendeu que você trata o desenvolvimento natural do corpo, da fisiologia, com desprezo. Você percebe que tem muitos pais, então, que provocam bullying. E acredito que isso não seja um bullying. E é. Interessante, né? É bom a gente ter, às vezes, clareza, assim, que às vezes a gente faz por não saber. Eu não estou fazendo críticas aqui, tá, gente? Eu só estou dizendo que nós cometemos esse tipo de insanidade e depois não entendemos por que esse jovem, que
eu vou até tirar agora a palavra adolescente, esse jovem, ele se sente tão mal e que não consegue, às vezes, passar a fase. Porque é como se ele fosse um ET, né? um estranho, e não como sendo fase natural de construção humana. E que deveria durar só até os 20 anos. Olha o que o Dr. Surras diz. Quem tem filhos adolescentes sabe que eles abandonam os hábitos regulares de sono e vão dormir com as corujas. É impossível arrancá-los da cama pela manhã. E eles dormem até o meio-dia se nós deixarmos. Na verdade, alguns pesquisadores afirmam que o verdadeiro fim da adolescência, que acompanha, na verdade, a construção da fisiologia, é marcada na época em que esse jovem adulto desiste de ficar acordado até tarde. Então, percebam que quando nós prestamos atenção na fisiologia, as fases, elas são marcadas, ou seja, eu mudo de fase, não é pela minha idade propriamente dita, mas é pelas marcas da fisiologia que vão sendo completadas. Como uma criança que completa a fase da oralidade logo que ela desfralda. Que ela já tem um linguajar mais compreensivo, sabe? E é assim. Essa é a fase CAFA. Quem não fez ainda o seu teste completo, façam e respeitem a sua estação. Nós estamos falando da estação da primavera, que é a estação CAFA. Os bebês não nascem com um horário fixo, já li essa parte aqui. Aos poucos o corpo estabelece um esquema, essa parte que eu já li. Os horários das refeições dos adolescentes também se tornam irregular, porque eles anseiam por energia enquanto seu corpo cresce e amadurece. Quando saem de seu equilíbrio, o adolescente pode ter dificuldade na escola e doenças inflamatórias, como acne. Vocês sabiam, gente, que acne é uma doença? E que muitas vezes essa doença ela é ignorada e às vezes tratam isso como se fosse um problema externo e vão lá e tacam aquele danadinho do Hall. É um crime para o adolescente que não está sendo visto. Tem algo ali que ele está expurgando, ele está colocando para fora. Tudo aquilo que não tá bom dentro. Aí o que se faz? Para poder cuidar só da fachada? Vão tratar esse negócio, vão arrancar essa coisa que tá horrível, né? O que tá horrível é dentro, nem é o que tá no rosto. Tudo isso é trabalhado dentro de um processo, tanto de psicoterapia, que é um processo que se faz, como num trabalho de constelação familiar. Então, a constelação familiar, ela traz um olhar bem amplo daquilo que está invisível. Tanto da nossa saúde pessoal, da fisiologia, quanto dos relacionamentos, quanto dos negócios, das empresas. Então, a constelação, ela tem esse alcance, né? Que é maravilhoso. Então, podem adotar hábitos alimentares dos quais será difícil se livrar quando se tornarem adultos, o que então poderá provocar ganho de peso nessa fase e até mesmo depressão. É muito comum, pelo simples e acho que eu não posso usar essa palavra simples, porque não é simples, né? Pelo fato
de não ser validado esta necessidade. Necessidade de respeitar e compreender essas fases, que tem uma necessidade de luminosidade. Se o adolescente, se o filho jovem, se ele está indo muito para dentro do quarto, precisa ter uma atenção, porque ele precisaria estar praticando esportes, de preferência ao ar livre. Essa socialização, esse trazer outros jovens para dentro de casa, para que a casa possa ficar mais movimentada. Muitos pais utilizam dos filhos jovens para fazer companhia para eles dentro de casa e depois não compreendem por que reforçou a ida para dentro do quarto. O jovem, para ele se refugiar daquela dinâmica oculta, tá, gente? Isso a gente pode ver. Eu estou trazendo essa informação aqui para vocês, porque a gente está falando da fase CAFA. Talvez pode ser isso que aconteceu com você. Por isso que você aumentou o peso lá na adolescência e até hoje você fica brigando com a balança. Então, tudo isso nós olhamos dentro de uma consulta terapêutica. Pelo menos assim é a forma como eu trabalho, né? Porque nesta fase, que muitas vezes ela é ignorada e é crucial para o desenvolvimento da chegada da vida adulta. E se esse jovem está dentro de um relacionamento dos pais que é conturbado, então a vontade que ele tem às vezes de ficar dentro do quarto se torna a caverna dele, o refúgio dele, por causa do contexto que está acontecendo na sala, na cozinha, né? Então, quando nós olhamos de uma maneira mais profunda, a gente não fica tentando só remediar. Então, essa é uma época fundamental para apresentar aos filhos uma alimentação mais saudável, uma boa rotina de sono, muito exercício, atividade física, né? Ir para os beach tênis da vida, jogar futebol, encontrar com a galera. Deixa eu encontrar com a galera. Porque é o momento de vitalidade, de organização. Agora, você precisa saber que galera é essa. Porque aquela galera que ele está se encontrando também mostra muito sobre o que ele está buscando. Seu corpo em crescimento exige muito combustível e os músculos precisam se mexer para se desenvolver adequadamente. Costumo atender pacientes ainda na adolescência com dificuldades para a escola, a amizade e, principalmente, não tem propósito de vida. Filho adolescente que não tem propósito de vida, dá uma olhadinha na mãe, que possivelmente ela também não tem propósito de vida. Embora pareça surpreendente, geralmente consigo ligar esses problemas a uma rotina pouco saudável, como ficar acordado até tarde fazendo o dever de casa, ou trocando mensagens enquanto finge fazer o dever de casa, e comem alimentos calóricos, nada nutritivos, tarde da noite, por causa do nível de ansiedade, tá, gente? Outro culpado é o pouco ou nenhum exercício ao ar livre. A falta de luz vai gerar a depressão, tá? Tanto que quando eu estou tratando pessoas com nível de depressão, vou contar isso para vocês aqui. É uma das primeiras coisas que eu observo sobre essa rotina. Porque o sol, ele é um antidepressivo natural. Então, essa necessidade de observar esses detalhes. Então, se você também, né, você não pode ser que você não já seja um adulto, né, maduro, mas percebe, entrando num estado depressivo, cuide da sua luminosidade. Acordar mais cedo não é para você dar um choque no seu corpo, não é isso.
abrir a janela. Gente, vocês viram que a lua, né? Nós estamos na lua cheia. Anteontem, inclusive, foi a lua cheia de sangue, né? Olha como as fases marcadas, né? A lua ainda tá bonita, né? Hoje, quando eu acordei, eu fui lá dar uma olhadinha e ela tá linda, assim. 5:30, era 4:30, assim, tava bem lindona. Outro culpado é o pouco ou nenhum exercício na luz natural. Esforce-se para estabelecer uma hora de dormir e um tempo longe dos aparelhos eletrônicos. Isso fará uma enorme diferença na qualidade do sono e suas notas na escola subirão. Sempre que os pais trazem ao meu consultório um adolescente com dificuldades sociais ou acadêmicas, imediatamente me pergunto se seus hábitos diários de saúde estarão sustentando o seu crescimento. Para os adolescentes, o hábito de sono, alimentação e exercício são uma parte importantíssima na construção da sua identidade. Por isso que é marcado nessa fase em relação a essa fase da construção. E aqui, sabe o que muitos médicos profissionais que não compreendem dessa linguagem profunda da biologia e da medicina milenar? Sabe qual é o diagnóstico mais comum? Gente, eu tô trazendo aqui, ó, é um dado de um médico conceituadíssimo nos Estados Unidos. Qual é o primeiro diagnóstico? Tem TDAH. Respirem, porque tá assim, ó, desse tipo de diagnóstico por aí. Assim, ó. E quem é que tá ganhando com isso? É a indústria farmacêutica. Dali Venvance, né? Algum profissional lhe informará: você tem TDAH. E eles estão considerando que a filha precisa de medicação. Então ele vai trazer aqui um caso, eu vou ler rapidinho para vocês e amanhã continuaremos com a fase Pitta. Asley iniciou o 2º ano do ensino médio. Os pais a pressionavam a fazer matérias avançadas e se preparar para a faculdade. E essas aulas foram um desastre. Ela começou a tirar notas baixas pela primeira vez na vida e estava se sentindo péssima. Queixava-se de insônia e disse que nunca dormia antes das 2 horas da manhã. Ficava horas se revirando na cama e quando caía no sono, dormia tão profundamente que não conseguia levantar pela manhã. Às vezes ela dormia até 12 horas. Ela concluiu que a insônia resultava de toda a pressão na escola, mas duvidei que isso seria a única causa. O resto do dia, Asley tinha uma rotina que muitos consideram típica de um adolescente. Aqui que entra a grande questão. Arrastava-se para fora da cama o mais tarde possível. Pulava o café da manhã e passava a manhã com a metade dela dispersa. Almoçava no refeitório da escola, mais um lanche do que um almoço, com muito pão e amido e deixavam muito sonolenta. Depois da escola, ficava em casa e fugia do dever de casa. Jantava com a família entre 7:30 e 8 horas da noite, quando os pais voltavam do trabalho e preparavam a refeição. Depois do jantar, relutante, ela ia fazer o dever de casa, que terminaria só depois das 10 horas da noite. Depois disso, ela ainda ia trocar mensagem com os amigos, assistir vídeos do YouTube. Com isso, ela só ia dormir depois das 11:30 da noite.
ficando acordada na cama, esperando adormecer, enquanto ela temia, apavorada, o dia seguinte chegar, porque teria que de novo ir para a escola. Esses horários são comuns entre os adolescentes. Alguns ainda saem à noite, vão ao shopping ou uma lanchonete e chegam em casa depois das 11. Então voltam para casa e não conseguem dormir. Eis que digo aos pais que estão tentando estabelecer uma rotina saudável para os seus filhos. Torne o tempo social um tempo de exercício físico. Chega de cereais matinais de flocos de milho. Elimine agora hábitos de consumo de açúcar, de trigo. Institui o toque de recolher das telas. Então, ele dá aqui algumas orientações. Bom, gente, compartilhe a live com outras pessoas. Se fez sentido para você, vale a pena vocês terem mais informações. Busquem informações que talvez seja uma questão de ajuste e não de condenação. Gostei dessa frase que me veio aqui agora. Nós precisamos ajustar mais, condenar menos, compreender mais, julgar menos. Eu li um pouquinho rápido agora no final, a gente já está bem estendido do nosso horário, então façam a gentileza, compartilhem a live com outras pessoas, independente se as outras pessoas vão assistir ou não. Isso não é importante para a máquina Instagram, né? O algoritmo só entende que você compartilhou. Então, faça compartilhamentos. Tá tudo bem, assim vocês também colaboram. Eu estou ofertando algo para vocês gratuitamente. Eu poderia estar lendo isso aqui sozinha, né? Então eu estou aqui oferecendo algo para vocês e vocês fazem esse movimento de compartilhar. Eu estou estudando e ao mesmo tempo estou trazendo essa informação junto disso aqui com vocês. Se vocês forem me seguir lá no YouTube, Rony 45666. Até amanhã. Amanhã nós seguimos com a fase Pita, que é dos 20 anos aos 50. Beijos, até amanhã.